Você já parou para pensar se tudo o que acredita sobre os vikings é uma farsa construída pelo cinema? Será que aqueles guerreiros sujos, usando couros rústicos e capacetes com chifres, realmente existiram ou são apenas um delírio da cultura pop? Por que a arqueologia insiste em provar que esses homens eram os mais vaidosos e coloridos de toda a Europa medieval? Prepare-se, pois o que vamos escavar nas camadas profundas da história hoje vai confrontar suas certezas básicas. Imagine descobrir que o bárbaro que você admira passava mais tempo cuidando da pele do que afiando o próprio machado. Você está pronto para abandonar o mito e encarar a face real desses navegadores do norte agora mesmo? A primeira camada que precisamos remover é a estética da sujeira que Hollywood nos vendeu por décadas. Ao contrário dos camponeses saxões da época, que viviam em condições precárias, os nórdicos eram obcecados pela limpeza e pelo status visual. Escavações revelam uma quantidade impressionante de pentes de osso, pinças e limpadores de ouvido em seus assentamentos. Eles não eram figuras monocromáticas. Usavam roupas de cores vibrantes como azul e vermelho, vindas de pigmentos caros. O subsolo mostra que o guerreiro viking valorizava sua imagem pública como uma forma de poder. Se eles eram tão brutos, por que investiam tanto em acessórios de beleza e tecidos finos de terras distantes? Mas por que essa polêmica sobre a aparência é vital para o vídeo? A resposta é que a imagem deles foi escrita por inimigos, os monges cristãos aterrorizados. Para esses cronistas, os vikings eram apenas demônios pagãos sem civilidade, o que criou uma cortina de fumaça sobre a real complexidade de sua sociedade. Ao olharmos para os esqueletos encontrados em fossas e barcos funerários, percebemos que a realidade é muito mais densa do que qualquer série de TV ousaria mostrar. Se a aparência deles já é um choque, o que dizer do que escondiam debaixo da terra em rituais sombrios? O que você faria se soubesse que a vaidade deles levava escravos para o túmulo de forma cruel? Você sabia que os homens vikings eram considerados tão atraentes e limpos que chegavam a ser vistos como uma ameaça aos casamentos dos povos locais? Por que os ingleses da época reclamavam formalmente que os nórdicos tomavam banho todos os sábados e trocavam de roupa com frequência? Existe uma camada oculta no subsolo escandinavo que revela que a higiene não era apenas um hábito, mas uma ferramenta de sedução e status social altíssimo. Enquanto grande parte da Europa mergulhava em séculos de negligência corporal, o viking médio estava ocupado cuidando de suas longas barbas e cabelos. Será que a verdadeira arma de conquista desse povo não era o machado, mas sim a sua impecável e surpreendente apresentação pessoal? As evidências enterradas não mentem. Sabão de alto teor de gordura era produzido para clarear os cabelos, pois o tom loiro era o padrão de beleza mais cobiçado. Além disso, o sábado era sagrado, conhecido como Laugardagur, ou o Dia do Banho, uma tradição que sobrevive até hoje em várias línguas nórdicas. Escavações em York e Dublin mostram que eles utilizavam óleos perfumados e mantinham ferramentas de higiene pessoal presas aos seus cintos como joias de ouro. Eles entendiam que um guerreiro bem cuidado impunha mais respeito e medo do que um soldado maltrapilho e descuidado. Se a imagem de sujeira é falsa, o que mais sobre o cotidiano deles foi distorcido pela história para nos fazer acreditar que eram apenas animais selvagens? Essa obsessão pela estética levanta um questionamento profundo. Até onde ia o limite entre o cuidado pessoal e o narcisismo guerreiro? Crônicas medievais relatam que os vikings conseguiam seduzir as mulheres nobres apenas pela sua limpeza, algo que gerava ódio mortal entre os maridos saxões. Esse detalhe do subsolo histórico nos mostra uma sociedade complexa, onde o autocuidado era um símbolo de disciplina e organização militar. Mas não se engane, pois por trás dessa face limpa e perfumada existia uma estrutura social sombria e perversa que sustentava todo esse luxo. Você está preparado para descobrir quem eram os verdadeiros carregadores de piano dessa sociedade? O que acontecia com aqueles que não tinham o direito de tocar em um pente? Você já se perguntou quem realmente fazia o trabalho pesado para que os grandes chefes vikings pudessem navegar e saquear o mundo? Se todos os nórdicos eram guerreiros livres e orgulhosos, quem cuidava das plantações, limpava os estábulos e construía os salões majestosos?
Existe uma camada profunda e sombria no subsolo da Escandinávia que a história muitas vezes tenta ignorar: a existência dos thralls, os escravos. Eles eram a espinha dorsal da economia nórdica, mas viviam em um limbo jurídico, sendo tratados legalmente como gado ou propriedade. Como um povo que prezava tanto pela liberdade individual podia sustentar um sistema tão brutal de servidão humana? O que os restos mortais desses indivíduos nos dizem sobre o lado obscuro de Odin? A vida de um escravo era marcada pela desumanização total e pelo trabalho exaustivo do amanhecer ao anoitecer. Capturados em incursões pela Inglaterra, Irlanda e até pelo leste europeu, esses homens e mulheres perdiam seus nomes e suas identidades originais ao cruzar o mar. No subsolo das fazendas vikings, arqueólogos encontraram habitações minúsculas e precárias, onde os escravos dormiam junto aos animais para aproveitar o calor do esterco no inverno. Eles não podiam portar armas, não tinham direito à vingança de sangue e suas vidas valiam menos que um bom cavalo de carga. Se a riqueza viking vinha do comércio e do saque, quem você acha que realmente carregava os fardos de prata por milhares de quilômetros de distância? Mas a verdadeira polêmica surge quando analisamos os rituais funerários mais densos e perturbadores encontrados pela arqueologia moderna. Quando um mestre morria, não era raro que os seus escravos fossem sacrificados para acompanhá-lo no pós-vida, servindo-o em Valhalla ou Helheim. Evidências de DNA em túmulos luxuosos revelam decapitações brutais de pessoas que não tinham parentesco com o morto, confirmando o destino trágico dessa classe invisível. Essa descoberta quebra a ideia de que os vikings eram apenas exploradores heróicos. Eles eram também gestores de um sistema de castas implacável. Mas se os escravos eram a base, quem comandava a logística interna quando os homens partiam? Você acredita mesmo que as mulheres vikings ficavam apenas em casa esperando passivamente o retorno de seus maridos das batalhas? Por que a arqueologia encontrou tantas mulheres enterradas com chaves de ferro presas aos seus vestidos, em vez de agulhas de costura ou utensílios de cozinha? Existe uma camada profunda no subsolo social nórdico que revela uma autonomia feminina que era impensável no restante da Europa medieval. Enquanto os reis europeus tratavam suas esposas como mercadorias políticas, na Escandinávia elas detinham as chaves do poder econômico e jurídico. Será que o verdadeiro motor que permitia as longas expedições vikings não era o desejo de sangue dos homens, mas sim a capacidade de gestão implacável das mulheres que ficavam para trás? As famosas chaves encontradas nos túmulos femininos não eram meros acessórios de moda, mas símbolos de autoridade absoluta sobre a propriedade e o tesouro da família. Quando o homem partia para saquear ou comercializar, a mulher tornava-se a chefe suprema, responsável por negociar colheitas, defender as terras e gerir os escravos. Elas tinham direitos legais surpreendentes para a época, como a possibilidade de pedir o divórcio e recuperar seu dote caso fossem maltratadas ou traídas. O subsolo histórico nos mostra que a sociedade viking funcionava em uma parceria prática, onde a força bruta era inútil sem a organização doméstica. Se elas tinham tanto controle sobre a vida, o que você acha que acontecia com os homens que ousavam desafiar sua autoridade? Mas a polêmica atinge seu ápice quando olhamos para as evidências de mulheres que iam além da gestão doméstica e empunhavam o próprio aço. Túmulos como o da famosa guerreira de Birka provam que o DNA feminino estava presente em sepulturas repletas de espadas, machados e cavalos de guerra. Embora o debate acadêmico ainda seja acalorado, a presença dessas donzelas do escudo sugere que o subsolo viking era muito mais flexível em relação ao gênero do que os relatos cristãos permitiam. O que você faria se descobrisse que a estratégia de um ataque que você admira foi planejada por uma mente feminina? Agora, se elas comandavam a economia e a defesa, o que o subsolo revela sobre o que esse povo realmente comia? Será que a dieta deles era tão épica quanto suas batalhas?
Você consegue imaginar que o guerreiro viking mais temido da história passava grande parte da vida sofrendo com dores de estômago e parasitas intestinais terríveis? Será que os banquetes épicos regados a hidromel e carne de javali que vemos nos filmes eram a regra ou uma exceção raríssima em um mundo de escassez? Existe uma camada literal no subsolo, preservada em latrinas e coprolitos fósseis, que conta uma história muito menos glamurosa sobre a saúde desses navegadores. A ciência moderna agora consegue analisar os restos do que eles ingeriram há 1000 anos, revelando uma dieta baseada em sobrevivência extrema. Você está pronto para descobrir que o combustível dos conquistadores do norte vinha muitas vezes de pântanos e grãos apodrecidos? Ao escavarmos o subsolo dos antigos assentamentos, descobrimos que a base da alimentação era o mingau de cereais e ensopados de peixe muitas vezes passados. O pão viking não era fofinho, era duro, denso e frequentemente continha sementes de ervas daninhas e até pequenos pedaços de pedra que se soltavam dos moinhos. Essa textura abrasiva destruía o esmalte dos dentes, fazendo com que até jovens guerreiros tivessem arcadas dentárias desgastadas e doloridas. Além disso, a análise de restos orgânicos revela uma infestação maciça de vermes intestinais que drenavam a energia da população. Se eles viviam constantemente doentes e com fome, de onde vinha aquela fúria quase sobrenatural que demonstravam ter nos campos de batalha da Europa? A grande polêmica surge quando percebemos que a dieta viking era um reflexo direto da sua luta contra o clima implacável da Escandinávia. Eles comiam carne de baleia encalhada, fúscare de arenque fermentado e qualquer coisa que pudesse ser salgada ou defumada para durar os invernos sombrios. Essa necessidade de calorias rápidas e conservação extrema moldou o paladar de uma cultura que valorizava a gordura como um tesouro precioso no subsolo da despensa. Ao olharmos para esses detalhes, o viking deixa de ser um super-homem de cinema e se torna um sobrevivente resiliente e brutalmente adaptado. Mas se o corpo dele sofria com a dieta, como funcionava a mente social? Como eles resolviam disputas sem se matarem o tempo todo? Você acredita que em uma sociedade de guerreiros brutais, a única lei que imperava era a força do machado e a vontade do mais forte? Como um povo tão violento conseguia manter a ordem interna sem mergulhar em uma guerra civil eterna a cada disputa por terras ou gado? Existe uma camada profunda no subsolo da política nórdica que revela a existência das Althings, assembleias onde até o homem mais pobre tinha o direito de voz contra um chefe poderoso. A justiça viking não era baseada em prisões, mas em multas pesadas e na temida proscrição, onde o criminoso perdia toda a sua proteção legal e humana. Você teria coragem de viver em um mundo onde ser banido da sociedade era uma sentença de morte pior do que a própria execução? O funcionamento dessas assembleias ao ar livre era o coração pulsante da lei escandinava, onde o dizedor de leis recitava as normas memorizadas diante de todos. No subsolo dessas antigas arenas de debate, arqueólogos encontraram evidências de longas sessões de julgamento que podiam durar semanas sob o sol ou a neve. Se um homem matasse outro, ele não era necessariamente executado. Ele devia pagar o wergild, o preço do sangue, para compensar a família da vítima e evitar uma vingança sem fim. Essa justiça era prática e financeira, visando manter a estabilidade da comunidade acima de qualquer desejo individual de vingança. Mas o que acontecia quando o réu se recusava a pagar? A democracia viking tinha um lado sombrio que você nem imagina. A polêmica surge no fato de que, apesar de parecer democrática, a lei viking era profundamente elitista e favorecia quem possuía melhores alianças e riqueza. Se você fosse um proscrito, qualquer pessoa poderia matá-lo sem sofrer punições, transformando sua vida em uma caçada constante no subsolo das florestas e montanhas. Essa dualidade entre o debate civilizado nas assembleias e a violência crua da exclusão social moldou o caráter resiliente e calculista desse povo do norte. Ao entender como eles organizavam sua justiça, percebemos que a inteligência estratégica era tão valorizada quanto a força bruta. Mas se eles eram tão organizados em casa, como faziam para conectar seu mundo ao luxo do Oriente? Como eles conseguiam mercadorias tão exóticas? Você já parou para se perguntar como um povo que vivia no extremo norte da Europa,
em terras geladas e isoladas, conseguia vestir sedas orientais e ostentar moedas de prata árabes? Será que a imagem do viking que apenas rouba e quebra é forte o suficiente para explicar as toneladas de tesouros exóticos enterradas no subsolo da Escandinávia? A verdade escondida sob a terra revela que esses navegadores eram, na verdade, os maiores corretores de valores da Idade Média, conectando os mercados de Constantinopla e Bagdá aos vilarejos nórdicos. Você está preparado para descobrir que a fúria viking era muitas vezes apenas uma fachada para abrir rotas comerciais lucrativas que ninguém mais tinha coragem de desbravar na época? Ao escavarmos os chamados tesouros ocultos no subsolo da Suécia e da Dinamarca, encontramos milhares de dirhams de prata vindos diretamente do Califado Abássida. Isso prova que os vikings navegavam os rios da atual Rússia e Ucrânia em barcos menores, para trocar peles, âmbar e escravos por especiarias e metais preciosos do Oriente Médio. Eles eram políglotas culturais que sabiam negociar com imperadores bizantinos e mercadores muçulmanos com a mesma facilidade que empunhavam o machado. Essa rede de comércio era tão vasta que o subsolo viking funciona hoje como um mapa global de conexões que a história tradicional por muito tempo ignorou. Se eles eram tão focados no lucro, por que o saque ainda é a primeira coisa que vem à mente? A grande polêmica reside no fato de que o comércio viking era alimentado por uma mercadoria humana constante e lucrativa: o tráfico de pessoas. No subsolo de grandes entrepostos comerciais como Hedeby e Birka, a prata fluía na mesma proporção em que homens e mulheres capturados eram vendidos para os mercados do sul. Essa dualidade entre o mercador civilizado e o traficante implacável torna a história desses nórdicos ainda mais densa e difícil de digerir para os padrões modernos. Ao olharmos para essas rotas de seda e sangue, percebemos que a ambição viking não conhecia fronteiras geográficas ou morais. Mas se eles dominavam o mundo material com tanta maestria, quem cuidava do mundo espiritual? Quem eram as mulheres que previam o destino de todos? Você teria coragem de entrar em um transe profundo para conversar com os deuses e descobrir o dia exato da sua própria morte? Por que os reis nórdicos mais poderosos se curvavam diante de mulheres nômades que carregavam bastões de ferro e vestiam mantos de pele de animal? Existe uma camada vibrante e assustadora no subsolo da espiritualidade viking que revela o poder das volvas, as profetisas do destino. Elas praticavam o Seidir, uma forma de magia considerada tão poderosa quanto perigosa, capaz de alterar o curso de batalhas e o clima das colheitas. Será que a verdadeira autoridade na Escandinávia não vinha das espadas de aço, mas sim das visões sombrias dessas mulheres que enxergavam as tramas invisíveis do universo? As evidências arqueológicas encontradas em túmulos luxuosos mostram que as volvas eram enterradas com honrarias de estado, cercadas por sementes de maconha, ervas alucinógenas e cajados rituais. O subsolo revela que elas não eram simples curandeiras, mas figuras centrais que utilizavam substâncias químicas para alcançar estados alterados de consciência e viajar entre os 9 mundos. Durante os rituais, elas se sentavam em plataformas elevadas, enquanto cânticos hipnóticos eram entoados para atrair os espíritos para o salão. Esse poder era tão temido que a magia Seidir era vista como algo essencialmente feminino. Qualquer homem que tentasse praticá-la era rotulado de ergue, sofrendo um profundo estigma social por cruzar as fronteiras de gênero. A grande polêmica surge quando percebemos que a religião viking não era baseada em dogmas escritos, mas sim em uma experiência crua e visceral com o oculto. As volvas eram as guardiãs do Weird, a teia do destino que nem mesmo os deuses como Odin podiam desafiar ou mudar completamente. Ao olharmos para os restos desses rituais no subsolo histórico, entendemos que o mundo nórdico era regido pelo medo e pelo respeito ao que não podia ser visto. Mas se essas mulheres dominavam o destino em vida, o que acontecia quando um grande líder finalmente encontrava seu fim? Como eles preparavam o terreno para a jornada final em direção ao desconhecido? Você está pronto para ver como um navio de guerra era enterrado na terra firme? Você já se perguntou por que um povo que dependia desesperadamente de seus barcos para sobreviver e enriquecer escolheria enterrar seus melhores navios no subsolo? Qual o sentido de desperdiçar uma joia da engenharia naval que levava meses para ser construída apenas para deixá-la apodrecer sob toneladas de terra e pedras?
Existe uma camada profunda no ritual funerário nórdico que revela que, para um viking, a morte não era um fim estático, mas uma partida que exigia o melhor equipamento de transporte disponível. O navio enterrado era o veículo final, um portal físico e espiritual projetado para navegar pelas correntes invisíveis que levam ao pós-vida. Você teria coragem de sacrificar seu bem mais valioso para garantir uma viagem segura rumo ao desconhecido? Escavações famosas como as de Oseberg e Gokstad revelaram que esses barcos no subsolo não eram apenas caixões gigantes, mas verdadeiras cápsulas do tempo repletas de bens luxuosos. Dentro deles, os arqueólogos encontraram desde trenós entalhados e camas luxuosas até cavalos, cães e gado sacrificados para servir ao morto na eternidade. O subsolo preservou a madeira e os detalhes que mostram como o navio era preparado. Ele era puxado do mar para a terra com um esforço monumental de centenas de homens e escravos. Esse ritual era uma demonstração de poder político e riqueza que ecoava por gerações, solidificando a linhagem da família que ficava na terra firme. Se o barco era o portal, quem decidia quem merecia essa honra tão custosa e sangrenta? A polêmica que o subsolo nos apresenta é a brutalidade que acompanhava esses enterros majestosos, envolvendo muitas vezes o sacrifício humano de jovens escravas. Relatos de viajantes árabes descrevem rituais perturbadores onde a vítima era drogada e morta para acompanhar o seu senhor no navio de terra. Essa fusão de alta engenharia naval com rituais de sangue primitivos cria uma imagem densa e complexa da psique viking, onde o luxo e a crueldade caminhavam de mãos dadas. Ao olharmos para esses cascos de carvalho enterrados, percebemos que a obsessão deles pela navegação transcendia a vida biológica. Mas como eles conseguiam guiar esses mesmos barcos no mar aberto, sem bússolas, em meio a névoas mortais? O que era a lendária Pedra do Sol? Você acredita que seria possível navegar por milhares de quilômetros em mar aberto, sob um céu completamente nublado e sem nenhuma bússola, sem se perder no abismo? Como os vikings conseguiam localizar o Sol com precisão matemática, mesmo em meio às névoas densas e tempestades do Atlântico Norte? Existe uma camada tecnológica oculta no subsolo arqueológico que revela o uso das lendárias Pedras do Sol, cristais que muitos historiadores pensavam ser apenas mitos poéticos das sagas. O que você faria se descobrisse que esses navegadores bárbaros possuíam conhecimentos de ótica e polarização da luz muito antes da ciência moderna? Será que o segredo do domínio marítimo nórdico estava escondido na estrutura molecular de uma simples pedra? A ciência moderna finalmente encontrou evidências dessas pedras, como o espato da Islândia, em naufrágios e assentamentos vikings preservados no subsolo. Esse cristal de calcita tem a propriedade única de duplicar os raios de luz, permitindo que o navegador identifique a posição exata do Sol mesmo após o pôr do sol ou em dias de neblina total. Ao segurar o cristal contra o céu e girá-lo até que as duas imagens projetadas tivessem a mesma intensidade, o capitão viking criava uma bússola solar infalível. O subsolo nos mostra que a navegação deles não era baseada apenas em sorte ou coragem, mas em uma observação rigorosa da natureza e no uso de ferramentas de precisão. Se eles tinham essa tecnologia, o que mais eles escondiam sobre sua inteligência? A grande polêmica surge quando percebemos que esse conhecimento tecnológico era guardado como um segredo sagrado, passado de geração em geração entre os comandantes de elite. Essa vantagem estratégica permitiu que eles chegassem à América do Norte e ao Ártico séculos antes de qualquer outro povo europeu, desafiando a lógica da época. Ao olharmos para esses artefatos no subsolo histórico, entendemos que os vikings eram engenheiros de elite disfarçados de guerreiros brutais, capazes de ler o universo de formas que hoje mal compreendemos. Mas se a tecnologia guiava os seus barcos, o que guiava a fúria dos seus combatentes mais temidos? O que acontecia quando a mente de um guerreiro era possuída por uma besta selvagem no calor da batalha? Você já imaginou encarar um guerreiro que não sente dor, que morde o próprio escudo e que parece possuído por uma fúria animal incontrolável? Como era possível que um pequeno grupo de homens, sem armaduras pesadas, conseguisse romper as linhas defensivas de exércitos inteiros apenas com o terror psicológico?
Existe uma camada profunda no subsolo da Guerra Nórdica que revela a existência dos Berserkers e dos Ulfhednar, soldados de elite que acreditavam ser avatares de ursos e lobos. A ciência moderna agora investiga se essa fúria sagrada era um estado mental atingido por rituais hipnóticos ou o resultado do consumo de substâncias químicas poderosas encontradas no solo escandinavo. Você teria coragem de enfrentar um homem que acredita ser uma fera? Análises botânicas no subsolo de antigos acampamentos sugerem o uso de plantas como o meigo ou até fungos alucinógenos que causaram surtos de euforia, perda de inibição e uma força física descomunal. O estado de Berserkergang começava com tremores, dentes batendo e uma vermelhidão no rosto, culminando em um transe onde o guerreiro ignorava ferimentos que matariam um homem comum. O subsolo histórico nos mostra que esses homens eram temidos até por seus próprios companheiros, vivendo muitas vezes à margem da sociedade como uma arma que ninguém sabia ao certo como controlar. Se a fúria deles era química, isso diminuiria a coragem lendária que os tornou famosos ou aumentaria o mistério sobre sua resiliência? A grande polêmica reside no fato de que esses guerreiros eram vistos como figuras sagradas dedicadas a Odin, o deus da guerra e do êxtase. O subsolo revela que eles não eram apenas loucos, mas membros de cultos militares herméticos com rituais de iniciação que testavam os limites da sanidade humana. Essa dualidade entre o soldado disciplinado e a besta descontrolada é uma das camadas mais densas da cultura viking, onde a violência era canalizada através do sagrado para garantir a vitória. Mas o que guiava esses homens além da fúria física? Como eles registravam suas conquistas e feitiços em pedras que durariam milênios? O que as runas realmente escondem sob seus traços geométricos e misteriosos? Você já parou para pensar por que os vikings acreditavam que escrever uma simples letra em uma pedra ou espada poderia mudar o curso do destino ou curar uma doença mortal? Por que Odin, o pai de todos, teria se sacrificado em uma árvore por 9 dias apenas para obter o segredo desses símbolos geométricos? Existe uma camada profunda no subsolo da linguagem nórdica que revela que as runas não eram apenas um alfabeto para registros comerciais, mas uma forma de tecnologia espiritual. Cada traço esculpido era visto como um receptáculo de poder que interagia diretamente com as forças do cosmos. Você teria coragem de usar um código que, segundo as lendas, tem o poder de despertar os mortos ou silenciar o inimigo mais feroz? Ao contrário do alfabeto latino, que usamos para descrever objetos, as runas eram usadas para invocar a essência das coisas no mundo material e imaterial. Escavações no subsolo de antigos salões revelam objetos cotidianos, como pentes e colheres, gravados com fórmulas rúnicas de proteção e sorte. A arqueologia mostra que a alfabetização rúnica era mais difundida do que se pensava, mas o verdadeiro domínio do Futhark era reservado aos mestres rúnicos. Eles entendiam que a ordem das letras e o material onde eram gravadas, fosse osso, madeira ou pedra, alteravam completamente o efeito do feitiço. O subsolo está repleto de mensagens cifradas que ainda hoje desafiam os maiores linguistas do mundo moderno. A grande polêmica surge quando percebemos que as runas eram ferramentas de hacking na realidade, onde o mestre tentava dobrar a vontade dos deuses através da escrita. O subsolo histórico revela pedras rúnicas que serviam como marcos de propriedade, mas também como maldições terríveis para quem ousasse profanar o solo sagrado. Essa conexão entre a escrita e o sobrenatural mostra uma sociedade onde a palavra gravada era tão letal quanto a ponta de uma lança bem forjada. Mas o que o DNA desses mesmos escritores e guerreiros nos revela hoje quando analisamos seus restos mortais sob o microscópio? Será que a linhagem viking é tão pura quanto as lendas sugerem? O que os ossos escondem sobre a verdadeira origem desse povo? Você já se perguntou se o sangue que corria nas veias dos vikings era realmente tão puro e escandinavo quanto os mitos de superioridade tentam nos vender? Por que as análises de DNA mais recentes em túmulos ancestrais estão deixando os historiadores em choque ao encontrar linhagens do sul da Europa e da Ásia Central?
Existe uma camada invisível no subsolo biológico que revela que ser viking era muito mais uma escolha de estilo de vida e profissão do que uma questão de nascimento ou genética. O que você faria se descobrisse que muitos daqueles guerreiros lendários, enterrados com toda a pompa nórdica, não possuíam sequer um antepassado vindo da Noruega ou da Suécia? Será que o viking era, na verdade, o primeiro cidadão global? A ciência moderna, ao escavar o subsolo molecular de milhares de esqueletos, descobriu que a Escandinávia era um verdadeiro caldeirão genético durante a era viking. O fluxo constante de comércio, saques e casamentos internacionais trouxe para o norte uma diversidade que a maioria das pessoas nem imagina. Encontramos guerreiros com herança genética picta, celta e até vestígios de populações que viviam a milhares de quilômetros de distância. O subsolo nos mostra que a identidade nórdica era fluida. Se você jurasse lealdade a um chefe e seguisse os costumes, você se tornava um deles, independentemente da sua origem biológica. Essa abertura para o novo foi o que permitiu que eles se adaptassem e dominassem tantos territórios diferentes. A grande polêmica reside no fato de que essa descoberta quebra o estereótipo do loiro de olhos azuis como o único representante desse povo. O subsolo histórico revela que muitos vikings tinham cabelos escuros e traços mediterrâneos, desafiando a estética que foi apropriada por ideologias modernas distorcidas. Essa diversidade era a força motriz que impulsionava a curiosidade nórdica em explorar o desconhecido e integrar novas tecnologias e culturas ao seu próprio modo de vida. Mas se o sangue deles era uma mistura de vários mundos, como eles imaginavam o destino final de suas almas? Para onde eles acreditavam que iriam após a morte? Você está pronto para descer até as camadas mais profundas de Helheim e as raízes da árvore do mundo? Você já imaginou que, para um viking, o chão sob seus pés não era apenas terra e rocha, mas o teto de um reino habitado por mortos, deuses e criaturas colossais? Por que o medo de Helheim, o mundo inferior, era tão presente na vida de quem não morria no campo de batalha, sendo visto como um destino de gelo e silêncio eterno? Existe uma camada metafísica no subsolo da crença nórdica que descreve a árvore Yggdrasil sustentando 9 mundos inteiros através de suas raízes profundas e misteriosas. O que você faria se acreditasse que cada passo que dá no mundo dos vivos ressoa diretamente nas câmaras de deusas ancestrais que tecem o fio da sua existência? Será que o verdadeiro poder dos vikings vinha dessa conexão constante com o que estava abaixo? Diferente do inferno cristão, o subsolo espiritual dos nórdicos, governado pela deusa Hel, não era um lugar de punição por pecados, mas um reino de recepção para aqueles que morriam de velhice ou doença. As escavações em locais sagrados revelam oferendas depositadas em fendas profundas da terra, destinadas a acalmar os espíritos que habitavam as camadas inferiores da realidade. O subsolo era visto como um útero e um túmulo ao mesmo tempo, onde a vida e a morte se reciclavam sob a guarda de serpentes e dragões que roíam as raízes da árvore do mundo. Os vikings entendiam que a estabilidade do universo dependia desse equilíbrio frágil entre os mundos de cima e os reinos sombrios que ficavam escondidos logo abaixo da superfície. Mas agora que exploramos a higiene, a genética, a magia e os deuses, o que resta de tudo isso no mundo de hoje? Como o legado desse subsolo viking ainda pulsa e molda nossa sociedade moderna de forma invisível? Você já percebeu que mesmo após 1000 anos do fim da era viking, a essência desses navegadores continua infiltrada na tecnologia, na língua e até na forma como você se organiza hoje? Por que o símbolo do Bluetooth que você usa no seu celular é, na verdade, a junção de 2 runas antigas que representavam o nome de um rei nórdico que unificou tribos? Existe uma camada final e persistente no subsolo da nossa cultura moderna que revela que os vikings nunca desapareceram de fato, eles apenas se transformaram. Como um povo que viveu em condições tão extremas e brutais conseguiu deixar uma marca tão profunda que nem mesmo o tempo ou a religião cristã conseguiram apagar completamente? Será que você tem mais em comum com um viking do que jamais ousou imaginar?
Ao olharmos para o subsolo das instituições modernas, vemos a herança das assembleias democráticas nórdicas influenciando o sistema de jurados e o conceito de justiça participativa no mundo ocidental. A arqueologia do cotidiano nos mostra que a resiliência e a adaptabilidade comercial desse povo abriram as primeiras grandes rotas de globalização que hoje sustentam a economia mundial. Além disso, a literatura, o cinema e os jogos de videogame continuam escavando incansavelmente o subsolo mitológico nórdico para encontrar sentido em nossa própria busca por heroísmo e propósito. O subsolo viking é um depósito inesgotável de inspiração que prova que a inteligência estratégica e a coragem pessoal são valores que não possuem data de validade na história da humanidade. A grande polêmica final é que, ao tentarmos entender o subsolo dos vikings, acabamos descobrindo o subsolo da nossa própria identidade como seres humanos em busca de superação. Eles nos ensinaram que a vaidade pode coexistir com a fúria, que a tecnologia pode nascer de pedras rústicas e que a verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, mas em deixar um nome que seja lembrado. O que você fará com esse conhecimento agora que as camadas profundas foram reveladas e o mito hollywoodiano foi desconstruído diante dos seus olhos? Se você sentiu o chamado desse passado denso e rico, o que te impede de continuar explorando as outras histórias ocultas que o mundo ainda tenta esconder? O destino é uma teia, e você acaba de puxar o primeiro fio.